Dando continuidade à nossa formação, estamos no parágrafo 624 e vamos aprender um pouquinho agora sobre Jesus Cristo foi sepultado, né? Vamos ver o que o catecismo traz para nós. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens, né? Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte. Mas nós vamos ver aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão da morte, esse projeto de salvação, esse desígnio salvífico de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Sobre esse assunto, vamos mencionar uma citação do professor Felipe de Aquino. A morte de Jesus, única possibilidade de nossa salvação. Não havia no mundo um homem capaz de apresentar a justiça de Deus, o resgate dos nossos pecados que ferem a majestade infinita de Deus. Por isso tinha que ser um resgate de valor infinito, porque foi um pecado contra Deus. E como não havia na terra um homem capaz de, mesmo com sua vida, pagar a justiça de Deus, não é Deus que cobra por orgulho ou por vaidade este resgate. É a justiça, pois o mundo foi criado por Deus em cima da justiça, do direito, da lei e da ordem. Quem viola a lei, a ordem ou a justiça, precisa reparar no plano de Deus também assim. Deus não foi um carrasco que entregou seu filho. Quando os homens que se perderam de Deus, foi capaz de entregar seu filho para o resgate de todos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, este projeto de salvação é um grande projeto de amor, desde a encarnação até sua paixão, morte e ressurreição. Tudo faz parte do projeto de salvação do Pai, o qual o Filho aceita livremente em favor da humanidade. Somente um Deus misericordiosíssimo poderia fazer isso pela humanidade. Isso. Então, esse projeto de Deus, né, é um projeto misterioso, mas um projeto misericordiosíssimo, né? E o 624, então, vai tratar para nós que Jesus foi sepultado. Sepultado porque Jesus teve um corpo e uma alma humanos, né? E Jesus em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse esse estado de morte, o estado de separação, né? Quer continuar para mim? A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, porquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Entretanto, devido à união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, não estamos diante de um cadáver como os outros, porque não era possível que ela o dominasse, e porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo de corrupção. Isso. Então Deus não impediu a morte de separar a alma do corpo segundo a ordem necessária à natureza, mas os reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo em sua pessoa o ponto de encontro da morte e da vida, sustando nele a decomposição da natureza produzida pela morte e tornando-se ele mesmo princípio de reunião para as partes separadas, né? Isso é o que traz o 625 para nós, que Cristo desce à sepultura como humano, né? Que não teve, no entanto, ele não teve a sua alma. A alma é separada do corpo, mas aqui é unido também à sua divindade. Então Cristo desce à sepultura, mas no entanto o seu corpo não se corrompe, não acontece a decomposição, usar um termo mais conhecido para nós, que ele fala em corrupção do corpo, né? Não deixarás teu santo ver a corrupção, ali no 627, que é o que Jean estava trazendo para nós.
Então, a virtude divina preservou o corpo da corrupção. Quando Cristo vai à sepultura, quando ele é sepultado, sua alma e seu corpo são separados. No entanto, a sua divindade ainda continua cuidando de tudo isso para que seu corpo não se decomponha, né? A ressurreição de Jesus no terceiro dia foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção, ou seja, a decomposição, se manifestaria a partir do quarto dia. E aí o catecismo vai trazer para nós algo muito importante, né? Eu falei no 628. O batismo, cujo sinal original é pleno, é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo e em vista de uma nova vida. Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, nós também, pelo batismo, somos sepultados com Cristo, né? Descemos a essa sepultura, morremos para o pecado e ressurgimos como nova criatura, né? Por causa ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos para uma nova vida. Que vida é essa? A vida de filhos de Deus, filhos adotivos em Jesus Cristo, né? Então, pelo batismo, essa imersão, né, significa que descemos ao túmulo, morremos para o pecado e ressurgimos com Cristo para a nova vida, como filhos adotivos em Cristo Jesus, né? E aí uma observação muito importante que Santo Irineu traz para nós em relação a isto, né? E que por isso o batismo nos faz participar ao mesmo tempo de sua morte e da sua ressurreição. Por isso que o batismo de criança é tão importante. E aqui atenção, catequistas, porque às vezes a gente pode ser questionado por pais ou até pelos próprios catequizandos, por que se batizar crianças? Sendo que a criança não sabe o que ela está fazendo, ou que ela não tenha pecado. Veja, os apóstolos batizavam as crianças, porque o batismo de criança é para apagar o pecado original, né? Que não é um pecado de culpa, ou seja, eu não preciso, a criança não precisa se confessar, pedir perdão por pecado, porque ela não cometeu pecado nenhum. No entanto, ela traz em si o pecado original por herança. E esse batismo de criança é para apagar o pecado original, né? Não precisa se arrepender. Então a criança ao ser batizada, ela é retirada das mãos do demônio e colocada nas mãos de Deus. Por isso que a igreja sabiamente batiza as crianças, né? E ela não vai esperar a criança crescer e ficar escrava do poder de Satanás, aí sabe lá Deus por quantos anos, 10, 20, 30 anos. Então se batiza já para ser retirada do poder de Satanás, porque ela está sob o pecado original. Então é retirada do poder de Satanás e entregue nas mãos de Deus, né? Então é por isso a importância do batismo das crianças. Santo Irineu tinha plena consciência disso, de que os apóstolos, quando eles batizavam a família toda. Então todos que estivessem naquela casa recebiam o batismo, né? Inclusive as crianças, tá? Então muito importante essa questão para a gente fazer o batismo das crianças, a importância do batismo das crianças. Só uma observação também. Muitas vezes essa forma de as pessoas dizerem, vou deixar que cresça, ele vai ser batizado, é porque está havendo uma confusão. Na verdade, por ignorância, podemos dizer, né? Quem não sabe que o batismo, a função principal do batismo é eliminar o pecado original. Que é um pecado que nós recebemos de herança, não por culpa de ninguém, mas nós recebemos. Temos que nos eliminar o mais rápido possível da dependência, a função do demônio que está ao nosso lado, né? E entramos no reino de Deus. Por isso que esse pecado tem que ser o mais rápido. E quando as pessoas dizem vai deixar crescer, dá a impressão que quando você é batizado vai seguir aquela religião porque você foi batizado naquela. Não é esse o objetivo. Vai ser batizado naquela religião, sai aquela religião. Não. O batismo
é para a eliminação do pecado original. Isso. Não é para pertencer à religião. O batismo é para se tornar cristão, filho do Deus, né? Filho adotivo de Deus em Jesus Cristo, né? Quando o Gia fala religião, na realidade ele está querendo dizer denominação, né? Pertencer àquela igreja. Eu vou me batizar na igreja X, vou me batizar na igreja Y, né? Ou seja, para você pertencer àquela igreja. Não é um batismo para eliminar o pecado original. Batismo para eliminar o pecado original é o batismo por imersão, ou, né, a água na cabeça, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo. Esse é o batismo, né? Que nos torna participantes da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, né? Tá bom? E aí nós entramos então no artigo 5, que diz que Jesus Cristo desceu aos infernos e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, né? Aquela parte do creio, quando nós dizemos, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Lembra? Nós estamos no creio, né? Então, Jesus desceu à mansão dos mortos, desceu às profundezas da terra. Aquele que desce é também aquele que desceu, é também aquele que subiu. O símbolo dos apóstolos confessa, em um mesmo artigo de fé, a descida de Cristo aos infernos e a sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele vai fazer jorrar a vida. Isso. Então, essa mansão dos mortos, o que quer dizer mansão dos mortos? Quer dizer inferno, porque a tradução o texto original ele traz Hades ou Sheol, né? Que quer dizer interior da terra. O hebraico e o grego ele vai trazer esses dois termos, Hades ou Sheol, que quer dizer inferno, mas não esse inferno como a gente tem essa concepção de inferno, mas sim o interior da terra, né? E aí nós vamos ver por que Cristo desceu ao interior da terra, né? Por que ele desce à morada dos mortos? Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos, e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos. No entanto, foi para lá como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos, pela qual Cristo morto desceu, dos infernos ou Hades ou Sheol, visto que os que lá se encontram são privados da visão de Deus. Isso. Então, o que o catecismo está querendo dizer para nós é que Jesus desce à mansão dos mortos, né? Ele realmente morreu e ele desce essa mansão dos mortos e ele vai ali resgatar os justos que o precederam, que morreram antes deles, né? E quais são esses justos, né? E somente o justo dos justos, que é Jesus, né? Existem os justos, que nós vamos ver quem são agora, e o justo dos justos poderia tirá-los desse inferno, ou desse interior da terra, né? Que lá se encontravam privados da visão de Deus. Então Jesus desce também para salvar aqueles que haviam morrido antes dele, né? E para pregar a boa nova a eles também. Então quem são essas pessoas? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos aqueles justos do Antigo Testamento estavam lá, esperando, mas privados da visão beatífica de Deus. Então Jesus vai e resgata eles.